Vamos ler o versículo 15, 16, 17, 18. Êxodo 14, 15, 16, 17, 18 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, quer dizer, separe as águas, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus está dizendo para Moisés: eu vou ser glorificado na ação de Faraó, no mal que Faraó está intentando, na perseguição que Faraó está intentando, eu vou ser glorificado nisso. Deus está dizendo: eu vou ser glorificado nessa circunstância, eu vou ser glorificado nessa situação. E o 18, ele diz: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E você pode dizer amém? Amém. Amém. Muito bem. Eu falei hoje de manhã que muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende a Bíblia por causa, pela maneira como a gente lê. A maneira como você se coloca diante da Bíblia quando vai ler a palavra. Se você lê a Bíblia como só um livro de histórias, a Bíblia não vai trazer para você toda a verdade, toda a revelação que ela pode trazer. Porque a Bíblia não é só um livro de histórias. Você tem que ler a Bíblia entendendo que a Bíblia é um livro de princípios. E os princípios que estão na Bíblia estão para ajudar você a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo melhor. É por isso que às vezes as pessoas leem a Bíblia e dizem assim: pastor, eu não entendo nada, não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada, e aí eu desanimei de ler. É porque você está lendo com essa mentalidade. Você está lendo a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de histórias, e a Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro de princípios. Quando você lê a palavra, Deus vai trazer revelações que vão ajudar você no seu dia a dia, que vão ajudar você no seu cotidiano. É por isso que a Bíblia, ela é um livro prático. A Bíblia é um livro contextualizável. A Bíblia se aplica às nossas verdades. A Bíblia se aplica às nossas necessidades, às demandas que a gente tem na vida. Você vem para a igreja e aí você está vivendo uma circunstância, uma situação, um problema, uma adversidade. Aí a palavra de Deus é ministrada. Quando a palavra de Deus é ministrada, a palavra traz cura, a palavra traz revelação, a palavra traz vitória, a palavra traz orientação. Por quê? Porque a Bíblia, ela é contextualizável. A Bíblia se aplica à sua verdade. Você veio hoje aqui, entrou nesse culto de um jeito, mas você vai sair de uma outra maneira, de um outro jeito, porque a palavra de Deus vai ser ministrada na sua vida. Alguém sabiamente disse que a Bíblia é mais atual do que a notícia da semana que vem. Então, hoje aqui, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, Deus tem uma palavra de vitória para o seu coração. Nesse texto aqui, a gente aprende algumas verdades. A primeira verdade que a gente aprende nesse texto aqui é essa: saiba a hora de orar e saiba a hora de agir. É a primeira verdade que está nesse texto que a gente leu. Deus olha para Moisés e diz: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Israel está diante do Mar Vermelho, cercado por montanhas e cercado pelo exército de Faraó. Moisés então vai orar a Deus, e quando Moisés ora a Deus, Deus olha para Moisés e diz: por que clamas a mim? Por que você está orando para mim? Ele diz: diga aos filhos de Israel que marchem. O que é que Deus está ensinando para Moisés? E está ensinando para a gente hoje aqui, que na vida tem hora de orar e tem hora de agir. Na vida tem hora de orar e tem hora da gente tomar uma atitude. O problema é que nós invertemos esse negócio. A gente às vezes ora quando tem que agir, e às vezes a gente quer agir quando tem que orar. Lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que tem um propósito específico. Deus tem um tempo específico para todo o propósito debaixo do céu. E lá no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, a Bíblia diz assim: Deus fez tudo formoso a seu tempo. Quer dizer, tudo nessa vida tem um tempo certo, tudo nessa vida tem uma hora certa, e você precisa entender essa verdade,
que no processo da sua vitória tem a hora de orar e tem a hora de agir. No capítulo 6 e no capítulo 7 de Josué, no 6 Josué vence Jericó, e no 7 Josué vai lutar contra uma cidade chamada Ai ou Ai, e o exército de Israel perde a guerra. Israel é derrotado por Ai ou Ai. Aí Josué dobra os joelhos e vai falar com Deus, e diz: Deus, nós fomos envergonhados, o teu povo ficou envergonhado hoje. Deus, as nações aqui, quando descobrirem, virem isso, elas virão e vão nos exterminar da terra. E Josué olha para Deus orando e diz: o que é que o Senhor vai fazer em relação a isso? O que é que o Senhor vai fazer em relação ao seu grande nome? Aí Deus olha para Josué e diz: Josué, levanta de sobre os teus joelhos, não é hora de orar, é hora de agir. Não é hora de orar, é hora de tomar uma atitude, porque o meu povo quebrou a minha aliança, o meu povo quebrou o meu pacto, porque na vida tem a hora de orar e tem a hora de agir. E eu vim hoje declarar que você vai receber percepção e discernimento de Deus. Na hora de orar você vai orar, mas na hora de agir Deus vai se levantar na sua frente e vai dar vitória para você. Orar e agir, essas duas coisas são importantíssimas no processo da sua vitória. Primeiro, agir. Deus disse: manda o povo marchar, para de orar, marche, diga aos filhos de Israel que marchem. Agir. Eu falei hoje de manhã que a sua maneira de pensar é determinada por três coisas: crenças e valores internalizados em você, através da família, da escola, da comunidade que você vive. Segundo, as impressões que você retira do mundo externo e introjeta na sua alma, através dos sentidos naturais, basicamente visão e audição, aquilo que você vê e aquilo que você ouve. E a terceira coisa que determina a sua maneira de pensar o ambiente que você vive, o local onde você processa a sua vida. Isso vai determinar a sua maneira de pensar. Agora, as suas atitudes também são determinadas por três coisas. Primeiro, o estado emocional seu na hora de tomar aquela atitude. Segundo, a leitura que você faz da vida, porque em Mateus 6, 22 e 23, Jesus disse assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ter luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser tenebroso. E a terceira coisa que determina as suas atitudes é a visão que você tem de você mesmo. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Se você não confia em você, quem é que vai confiar? E tem muita gente que, porque não acredita nele mesmo, ele não tem coragem de tomar uma atitude, ele não tem coragem de tomar uma decisão, porque ele não acredita nele, ele não confia nele, ele acha que as coisas vão se resolver no automático, as coisas vão se resolver por si mesmas, e elas não vão, irmão. Escuta o que eu estou falando: ou você levanta e faz, ou volta a dormir e continua sonhando. Eu sempre digo aqui na igreja: não vai acontecer amanhã, mas se você não agir, se você não tomar uma atitude, não vai acontecer nunca. Então, você sabe o que tem que fazer, faça. Você sabe o que tem que decidir, decida. Você sabe o que tem que resolver, resolva. Olha aí para o irmão que está perto de você e fala para ele: decida o que tem que decidir, faça o que tem que fazer, resolva o que você tem que resolver. Eu vim aqui declarar que hoje Deus vai derramar um espírito, um poder de decisão sobre a sua vida. Deus vai te dar uma graça especial para você tomar as atitudes que você tem que tomar. Agora, não é só atitude, a gente tem que orar, porque a atitude é mover no mundo natural, mas a gente também tem a hora de orar, que é mover no mundo espiritual. Deus olhou para Moisés e falou assim: diga aos filhos de Israel que marchem. Está falando de agir, mas ele disse depois, no verso 16, e a gente leu: estende o teu cajado, levanta a tua mão e estende o teu cajado sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco.
Deus está dizendo: levanta o teu cajado. Cajado na Bíblia é símbolo de autoridade espiritual. Cajado na Bíblia está falando de uma ação no mundo espiritual. Então não é só agir. Tem hora que você tem que agir no mundo natural, mas tem hora que você tem que agir no mundo espiritual. Escuta o que eu estou falando para você. O mundo natural é determinado pelo mundo espiritual. Quem determina o mundo natural é o mundo espiritual. Lucas capítulo 13, Jesus entra na sinagoga, tem uma mulher encurvada. Jesus olha para ela e diz: filha, endireita-te sobre os teus pés. A mulher, ficou ereta. A mulher endireitou. Os fariseus olharam e disseram: esse homem está blasfemando. 6 dias tem para curar, e por que ele vem curar no sábado? Aí Jesus diz para eles: hipócritas, vocês são hipócritas, porque no sábado você não tira o seu boi e leva ele para a manjedoura, para comer, para beber. Aí Jesus diz a palavra mágica. Jesus diz assim: não convinha que eu libertasse essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa. Olha o que Jesus está falando. Quem causava a curvatura naquela mulher era uma prisão no mundo espiritual. Quando a mulher foi liberta no mundo espiritual, aquilo se manifestou no mundo natural, ela ficou ereta. Então quem estava determinando a curvatura, ela andar encurvada no mundo natural, era o fato dela estar presa no mundo espiritual. O mundo espiritual determina sobre o mundo natural. É por isso que o diabo luta noite e dia para impedir você de avançar, de crescer. Mas eu estou declarando que também no mundo espiritual isso está cancelado e destruído sobre a sua vida. Todo crente dessa igreja esse ano vai crescer mais do que cresceu, vai prosperar mais do que prosperou e vai ser mais abençoado do que já foi. Aperta a mão de quem está perto de você e fala assim: nada e nem ninguém vai impedir você de ser abençoado por Deus nesse ano. Hoje de manhã eu falei aqui, Efésios 6, Paulo falou: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade e da malícia nos lugares celestiais. Presta atenção: potestade é um demônio que se levanta para prender uma nação. Principado é um demônio que se levanta para prender uma nação. Isso é um principado. Daniel ora 21 dias, no 21º dia o anjo vem a ele e diz: desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida e eu vim, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. O principado da Pérsia, um país, me resistiu. Porque um principado é um demônio que se levanta para prender uma nação. O diabo quer colocar um principado sobre o Brasil. Uma vez por ano tem um feriado aqui no Brasil e dizem assim: é a padroeira do Brasil, porque quer que esse principado governe a nossa nação. Mas a igreja está se levantando e dizendo: não, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Mas o que é uma potestade? Uma potestade é um demônio que se levanta para prender lugares específicos, para prender ambientes específicos. É por isso, e eu falei hoje de manhã, uma empresa, ela tem tudo para crescer. Ela tem bom preço, ela tem bom produto, ela tem bom marketing, ela tem bons funcionários, ela tem bons vendedores, mas ela não rompe, mas ela não progride, ela não avança. Por que essa empresa que tem tudo para crescer não cresce? Tem tudo para romper, não rompe? Porque tem uma potestade prendendo essa empresa. Por exemplo, uma família, o marido, o esposo, o pai é um homem bonito, a esposa, a mãe, né? É uma mulher bonita, os filhos são bonitos, é um casal sadio, saudável, não tem enfermidade, é um casal que tem dinheiro, tem condição financeira boa. É um casal que olha e tem tudo para ser feliz. Esse casal tem tudo para ter uma vida de vitória, mas não tem. Quando você olha para aquela família tem tudo para ser feliz, mas não é. Tem tudo para ser vitoriosa, mas não é. Por quê?
Porque tem uma potestade prendendo aquela família. No mundo espiritual, uma potestade está prendendo aquele ambiente, aquele lugar. Lucas 10:19, Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Romanos 16:20, Paulo diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Tem uma autoridade espiritual na sua vida, tem poder de Deus na sua vida. Você é a manifestação visível de que existe um poder maior do que Satanás. Eu disse hoje de manhã, você pode até não acreditar, mas você tem autoridade para repreender os demônios. Você tem autoridade para mudar as obras de Satanás. Você tem autoridade, meu irmão, para parar o inferno. Porque 1 João 4:4 diz: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Mateus 16:18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu te dizer, não existe diabo, não existe demônio, não existe inferno que tenha uma autoridade maior, que tenha um poder maior do que a autoridade e o poder que Deus colocou dentro de você. Quando Jesus disse assim: eis que vos dou poder, a palavra que ele usou foi dunamis. Jesus disse: eu dou para vocês dunamis. De dunamis veio a palavra dinamite. Então aprenda isso, na mão de Deus você é uma dinamite para explodir o inferno, meu irmão. Na mão de Deus você é uma dinamite para explodir o reino do diabo. Olha aí para o irmão e fala: na mão de Deus você é uma dinamite para explodir o inferno. Fala isso aí para ele. Agora pega na mão de quem está perto de você e levanta para o céu aí, em nome de Jesus. Levanta aí e declara comigo assim, fala: toda palavra de maldição falada contra mim, contra a minha casa, contra os meus filhos, vai cair por terra, não vai prosperar. Diga: nenhum projeto maligno vai atrapalhar a bênção de Deus na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. Diga: Deus me deu essa autoridade, eu tenho essa autoridade, e eu repreendo, eu anulo, eu lanço fora toda a intenção do mal, e eu declaro que eu e a minha casa vamos prevalecer em nome de Jesus. Vamos prevalecer. Vamos prevalecer. Olha para uns 2 ou 3 aí perto de você e fala assim: vem coisa grande de Deus para a sua vida. Fala aí: vem coisa grande de Deus para a sua vida. Quem recebe essa palavra, levanta a sua mão aí, meu irmão, e dá um brado de vitória diante do Senhor, porque vem coisa grande de Deus para a sua vida. A segunda verdade que a gente aprende nesse texto é essa: aprenda a lidar com as questões da vida. Aprenda a lidar com as questões da vida. Israel teve que lidar com o mar, Israel teve que lidar com a adversidade, Israel teve que lidar com o problema. A gente precisa aprender a lidar com as questões da vida. Sabe por quê? Você nunca vai ter aqui nessa terra, escuta o que eu estou falando, felicidade total. Você nunca vai ter aqui nessa terra satisfação plena, por uma razão muito simples: por causa do pecado. Romanos 5:12, Paulo diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A prova cabal que todo homem é pecador é porque o homem sofre, sente dor e morre. Então a gente precisa aprender a lidar com as questões da vida. E eu vou te dar aqui algumas questões que você tem que aprender a lidar, e eu vou ser rápido aqui, eu já estou quase terminando.
Primeira questão da vida que você tem que lidar: o não. Os nãos da vida. Você tem que aprender a lidar com os nãos da vida. Porque a vida não tem só sim. Seria muito bom se fosse, né? Sim, sim, mas não é. A vida tem não. E você tem que aprender a lidar com os nãos. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, dessa aqui não. E Deus falou que o homem não podia, para ensinar duas coisas para o homem. Primeiro, limite. Segundo, que acima dele havia um ser soberano. Davi um dia olhou para Deus e disse: Deus, eu quero construir o templo. Deus disse: você não, porque a sua mão está cheia de sangue. Paulo ora para Deus e diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E a maioria dos estudiosos, dos teólogos, dizem que o espinho na carne de Paulo era uma doença nos olhos, uma enfermidade na vista. E Paulo olha para Deus e diz: tira esse espinho da minha carne. E Deus diz: não, não vou tirar, mas a minha graça te basta. Mas não vou tirar. Deus leva Moisés no cume do Pisga, no Monte Nebo, e eu estive lá, já fui lá. E Deus mostrou toda a terra e disse: olha a terra, contemple a terra. E Moisés ergueu os olhos e viu toda a terra, mas Deus disse: você não vai entrar, porque na vida tem não, e você tem que aprender a lidar com isso, meu filho. É uma questão da vida, não. Eu falei hoje de manhã aqui, que nós estamos vivendo uma geração, a geração mais emocionalmente fraca que já existiu. E por que essa geração é emocionalmente fraca? Porque não sabe conviver com o não. Os pais não dizem não para os filhos. O pai foi criado ouvindo: não pode, não vai. Mas o pai não tem coragem de dizer não. E aí os consultórios de psiquiatria, os consultórios dos psicólogos estão abarrotados de crianças e adolescentes fracos emocionalmente, porque não sabem conviver com o não. Esses dias eu conversava com um pai e uma mãe, e a irmã disse assim: pastor, essa geração não é fácil. E eu disse: essa geração não é fácil porque os pais que foram criados com princípios e valores estão esculhambando com esses princípios e valores. Tudo aquilo que os pais receberam de bom como herança estão jogando na lata do lixo. Foram criados ouvindo não, não pode, não vai, mas não tem coragem de falar não para os filhos, tem medo de falar não para os filhos. E você não tem noção do estrago que você está causando neles. Você não tem ideia do estrago que você está causando nos seus filhos quando você não põe a regra do não. E hoje de manhã eu falei alguns. Primeiro, seu filho vai perder o poder de iniciativa, porque ele não está sendo treinado a lutar pelo que ele quer. Ele não está sendo treinado a lutar, a guerrear para conseguir alguma coisa, porque tudo é sim. Uma outra coisa, você está tirando do seu filho o poder de decisão, porque se na sua casa não tem a regra do não, ele não tem que decidir se vai cumprir ou não, se vai obedecer ou não. E terceiro, você está criando um filho vulnerável, porque filhos que não ouvem não, não sabem dizer não. E amanhã ele não vai saber dizer não para a droga, ele não vai saber dizer não para a pornografia, ele não vai saber dizer não para as amizades ruins. Mas eu vim hoje aqui declarar, irmão, que você não vai perder o seu filho para o diabo, você não vai perder o seu filho para o mundo, você não vai perder os seus filhos para as drogas, você vai entrar no céu com a sua família em nome de Jesus. Não, vamos viver com não. Uma outra coisa que a gente precisa, outra questão da vida que a gente precisa aprender a lidar: derrotas. Quem falou que você vai ganhar todas? Quem falou que você vai ganhar todas? Vai vencer sempre? Esse evangelho que diz que você vai vencer sempre, ele é mentiroso. Porque na vida, de vez em quando a gente perde. Na vida, de vez em quando a gente é derrotado. E eu falei hoje de manhã, a derrota ensina. A derrota quebranta. A derrota mostra os seus limites. E a gente precisa aprender
a lidar com a questão da derrota. Talvez você entrou aqui na igreja hoje e você esteja vivendo uma grande derrota em alguma área da sua vida. Eu quero declarar sobre você que a derrota não põe fim ao projeto de Deus na sua vida. Se Deus te permitiu acordar hoje, é porque Deus ainda tem grandes projetos com você e com a sua vida, meu irmão. Eu quero declarar que essa derrota aí não é nada diante das grandes vitórias que Deus vai trazer para você. Aliás, você pode declarar isso para alguém? Olha aí para ele e fala: essa derrota não é nada diante das grandes vitórias que Deus vai trazer para você. Terceira coisa, a terceira questão que a gente precisa aprender a lidar: perdas. Toda perda é cruel, toda perda é dura, toda perda é difícil, mas a gente precisa aprender a lidar com elas. Sejam perdas materiais, emocionais ou familiares. Só que tem gente que quando sofre uma perda, a vida para. Quando sofre uma perda, a vida trava. E ele até desiste de viver quando tem uma perda. Jó é um cara na Bíblia que soube lidar com a perda. A mulher dele não. A mulher dele olhou e disse: amaldiçoa esse desceu e morre, Jó. Jó perdeu riqueza, Jó perdeu filhos, Jó perdeu saúde. E a esposa chegou e disse: amaldiçoa esse desceu e morre. Aí Jó disse: você está louca. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quarta coisa que a gente precisa aprender a lidar. Estou correndo porque eu tenho que terminar. Decepções e frustrações. Decepções e frustrações. Presta atenção, nem tudo na vida vai sair como a gente quer. Nem tudo na vida vai sair como a gente deseja. Nem toda oração vai ser respondida. Nem todo sonho vai acontecer, nem todo sonho vai se realizar. Tem muita coisa, irmão, escuta o que eu estou falando. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir. Tem muita coisa que a gente não vai alcançar. Mas a vida não vai acabar por causa disso. Na vida tem decepção? Tem. Na vida tem frustração? Tem. Mas a gente tem que fazer como Paulo, Filipenses 3, 13, 14. Quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão de mim, eu prossigo para o alvo. Tem coisas que você não conseguiu, mas tem muitas coisas que você vai conseguir. Tem coisas que você não alcançou, mas tem muitas coisas que você vai alcançar. Tem coisas que deram errado, mas tem muita coisa boa de Deus para acontecer na sua vida, meu filho. Olha aí para quem está do seu lado e fala: você é crente do Bueno. Fala aí. Não. Fala com fé. Fala: você é da AD Bueno. Fala aí. Fala assim: crente da AD Bueno, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que história é essa, rapaz? Declara aí para quem está perto de você com um sorriso nos lábios. Fala assim: você não tem noção de quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. Fica de pé. Deus falou para Moisés assim: eu vou ser glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros, no seu exército. Tem coisa que Deus permite na nossa vida,
Tem situações que Deus permite na nossa vida, escuta isso, para Ele ser glorificado. Israel ficou 400 anos no Egito. Israel não tinha noção nenhuma de guerra. Israel não tinha noção nenhuma de estratégia militar. A Bíblia diz, Faraó veio, está lá no texto, com os seus carros, com os seus cavaleiros, com um dos exércitos mais poderosos da história. Israel não tinha carro, Israel não tinha cavaleiro, Israel não tinha exército, Israel não tinha nem arma. Israel estava num problema, numa adversidade, no campo do impossível. Israel não tinha probabilidade nenhuma de ganhar. Israel não tinha possibilidade, não tinha condição nenhuma de vencer. Era zero de chance de Israel vencer. Talvez você entrou aqui na igreja hoje vivendo essa mesma situação. Você diz, pastor, eu não tenho condição nenhuma. Não tem possibilidade nenhuma para mim. Não tem jeito. Pastor, isso que eu estou vivendo não tem saída. Eu quero dizer para você hoje, você não está sozinho nessa guerra. Deus não vai deixar você envergonhado. Deus vai ser glorificado nessa situação que você está vivendo. Gente que quer ver a sua ruína, gente que quer ver a sua derrota, gente que está torcendo para o seu mal e para o seu fracasso, vai ficar de queixo caído com a vitória de Deus na sua vida e na sua casa. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pega na mão do irmão de novo, por favor, e fala para ele aí em nome de Jesus. Fala, o diabo pode tramar o que quiser, o diabo pode armar o que quiser. Fala, nada vai tocar em você, ninguém vai tocar em você, porque você está guardado. E eu quero terminar essa palavra dizendo só isso aqui para você. Você está hoje num beco sem saída? Deus está no controle.
quando não tem saída, quando não tem escape, quando não tem solução, é a hora de uma intervenção sobrenatural de Deus em seu favor. Aquilo que ninguém pode fazer por você, Deus vai fazer. No beco sem saída vai chegar socorro, no beco sem saída vai chegar escape, no beco sem saída vai chegar livramento de Deus para você. Deus está no controle. Daniel 2:21. Deus estabelece os reis, Deus remove os reis, Deus muda os tempos e muda as estações. Deus está no controle. Isaías 14:24 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, como eu pensei, assim será, como eu determinei, assim se sucederá. Deus está no controle. Não tem nada que aconteça com você que está pegando Deus de surpresa. O Salmo 139, o salmista disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando eu estava sendo formado, gerado no ventre da minha mãe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos. Quando nenhum deles havia. Ei, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle das circunstâncias da sua vida. Por favor, não fica chateado comigo não, pega na mão do irmão que está perto de você. Fala para ele: enquanto Deus estiver no controle, a última palavra na sua vida é Ele quem dá. Não solta não, fica segurando a mão dele aí. Fala: enquanto Deus for Deus, a derrota não vai ser a última notícia da sua vida. Fala: Deus vai abrir uma porta para você, e a porta que Ele vai abrir, ninguém vai poder fechar. Aleluia. Agora cumprimenta 2 ou 3 perto de você. Nós vamos cantar um hino aqui. A gente cantou hoje de manhã. Temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. Nós vamos cantar esse hino aqui. E enquanto a gente começa a cantar, você vai olhar aí para umas 2 ou 3 pessoas perto de você e vai dizer para ele assim: a vitória está vindo aí para você. A vitória está vindo aí para você. Vai, vamos cantar. Temer por quê? Temer por quê? Diz aí, irmão, diz aí. A vitória está vindo aí. Só quem tem certeza da vitória, abra os seus lábios e cante. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Levante a sua mão e cante. Eu não vivo do que vejo. Vivo no que creio, irás prover de novo.
Levante as suas duas mãos, eu já vou terminar. Mas levante as suas duas mãos e comece a celebrar diante do Senhor pela sua vitória. Comece a dar glória a Deus aí pela sua vitória. O Espírito do Senhor hoje diz ao meu coração que Deus está dando ordem aos seus anjos a seu respeito. E essa semana vai ser a semana de grandes milagres de Deus para você. Celebre, adore, agradeça já a Deus por tudo que Ele vai fazer. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte, diga isso, não vão. Em ti, meu Deus, a tempestade não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, meu irmão. Dar um aplauso bonito ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.